Olá, aqui é o professor Jalbert falando com mais uma aula do nosso curso de diodos e hoje a gente vai continuar com os conceitos relacionados ao retificador de meia onda, só que agora utilizando o filtro capacitivo, tal como a gente prometeu na nossa última aula. Na nossa aula passada a gente explicou o circuito retificador de meia onda, que é esse em azul aqui, sem o filtro. Aí a gente coloca em vermelho aqui esse capacitor para representar o filtro capacitivo, tá? Aí o que acontece com esse circuito? Só para a gente entender o que acontece. Eu já desenhei previamente aqui o que acontece e vou explicar para você. Olha só, a minha tensão de entrada é essa aqui, tá? É a tensão VI, tá legal? Aí o que foi que a gente disse para você? A gente disse o seguinte, que esse diodo ele vai conduzir no semiciclo positivo, apenas no semiciclo positivo, da forma de onda de entrada. E no semiciclo negativo, esse diodo ele não vai conduzir. Tá legal? E a tensão de saída, teoricamente, seria zero. Isso para o retificador de meia onda sem filtro capacitivo. Aí o que acontece no caso quando eu coloco o filtro capacitivo? Olha, a minha saída está aqui esboçada em azul. Está aqui em azul, tá? A minha saída no sentido de retificador de meia onda sem filtro capacitivo. Com o filtro capacitivo, eu desenhei essa saída aqui em vermelho. Ó. Esse sinal aqui em vermelho. Aí como é que funciona essa saída em vermelho aqui? Essa saída em vermelho funciona basicamente o seguinte, é o momento em que o capacitor está carregando, ele carrega com a sua tensão de pico da saída do meu circuito, e quando ele chega nessa tensão de pico, ele vai descarregar agora no meu resistor, tá? Ou na minha carga, tá certo? Ele vai descarregar até o momento que ele carrega de novo e descarrega, carrega e descarrega, e assim por diante, tá legal? Aí o que acontece? Dependendo da constante de tempo, né, desse circuito RC, esse capacitor vai descarregar de uma forma mais lenta ou mais rápida. Aí é preferencial que esse descarregamento seja feito de forma lenta. Por quê? Porque isso aqui vai se aproximar cada vez mais de uma constante, que é o que nós queremos. Nós queremos uma tensão constante na nossa saída. Tá? Mas perceba que o funcionamento basicamente é o mesmo do circuito retificador de meia onda sem o filtro capacitivo, né? Uma vez que a tensão de pico da saída é a mesma da tensão de pico do nosso circuito da nossa aula passada, vai ser justamente a tensão de pico da entrada menos a tensão de condução do nosso diodo, né? Porque essa tensão de saída aqui vai ser justamente no semiciclo positivo. Quando essa tensão atinge seu pico, passa pela queda no diodo, eu chego em V0 e atinjo o meu pico. Aí o que acontece? O meu capacitor vai carregar, quando ele carrega, ele vai descarregar a sua tensão no seu resistor aqui RL, também conhecido como sua carga, tá? E aí, eu peguei esse sinal em vermelho aqui, ó, e coloquei ele aqui. Tá? Olha o sinal vermelho aqui, ó, para a gente explicar esse sinal vermelho, tá? Aí o sinal vermelho está aqui, que é a tensão de saída do meu retificador de meia onda agora com o filtro capacitivo, cujo pico vale V de pico, que é a tensão de pico da entrada, tá? Menos a queda de tensão do diodo. Tá legal? Essa é a tensão da nossa saída com o filtro capacitivo. Aí o que acontece? Perceba que a minha saída ela varia entre um máximo e um mínimo aqui. E isso aqui se caracteriza como uma ondulação. A gente chama de ondulação ou também conhecida como tensão de Ripple, que eu estou denominando aqui de VR, tá? E esse VR a gente calcula justamente pela corrente média da carga, dividido pela frequência do sinal de saída, multiplicado por essa capacitância. Essa é a expressão dessa tensão de ondulação. E o que a gente quer com essa expressão, ou o que a gente quer com essa tensão de ondulação? A gente quer que essa tensão de ondulação ela seja o mais próximo possível de quanto? De zero. Por quê? Porque se eu não tenho ondulação na minha saída, a minha tensão vai ficar mais próximo possível de uma constante. Tá legal? Mas aí, quando a gente está trabalhando com esses circuitos retificadores, na nossa aula passada a gente definiu para vocês a tensão média. Né? Então a gente trabalha muito com o valor médio. Tanto é que a gente está traçando aqui, está colocando para você o valor médio da corrente na carga. Tá? Aí o que acontece? Quem é o valor médio dessa saída aqui em vermelho? Tá? Quem é o valor médio? Olha só, o valor médio justamente está aqui na média, né? Está aqui no meio. Ó. Se você parar para observar, esse valor médio está aqui no meio, tá? Ok?
E aí o que é que a gente deseja? A gente deseja que se esse valor de Ripple aqui, ou essa ondulação, for o mais próximo possível de zero, ou zero propriamente dito, essa tensão média vai se aproximar cada vez mais da tensão de pico na minha carga de forma contínua aí, constante. Tá legal? Então eu teria a minha tensão média aqui no meio, né? Então deixa eu colocar aqui, ó, a minha tensão média na minha carga, tá? Aí o que é que acontece? Quais são as expressões agora do meu circuito retificador de meia onda com filtro capacitivo? As expressões eu já coloquei previamente aqui, ó. Quais são as minhas expressões? Olha só, com o filtro, perceba que a tensão de pico na minha carga é a mesma do que com sem filtro, né? Como a gente mostrou. Que é justamente o valor de pico da minha tensão de entrada menos a tensão de condução do meu diodo, que eu estou chamando de VD-ON. Tá? Aqui é a expressão. A frequência do sinal na carga, a frequência do sinal de saída, como a gente já mostrou, é igual à frequência do sinal de entrada. Tá legal? Quem é o valor médio agora? Perceba. O valor médio é o que está nesse tracejado em preto aqui, tá? Como é que eu chego a esse tracejado em preto, a essa tensão tracejada em preta, que é o valor médio? Eu saio do valor de pico da tensão da carga. Se eu pegar esse valor de pico e subtrair pela tensão de Ripple sobre 2, eu chego nessa tensão média aqui. Tá legal? Que é justamente o que eu estou escrevendo aqui. Eu parto da tensão de pico na carga, que é VPRL, que eu estou traçando aqui, que vale esse valor aqui, ou esse valor aqui, e subtraio da tensão de Ripple sobre 2. Aí eu chego nessa tensão média aqui, que a gente está traçando. Tá legal? Então a tensão média na carga vale a tensão de pico na carga menos a tensão de Ripple sobre 2. Tá legal? Ora, se eu tenho a tensão média na carga e eu tenho o valor da resistência na carga, eu tenho a corrente média. Tá? Quanto é a corrente média pelo diodo? Ora, a gente sabe que a corrente média pelo capacitor, ela vale zero. Tá legal? A corrente média pelo capacitor vale zero. Se a corrente média pelo capacitor vale zero, toda a corrente que está passando pela carga vai passar também pelo seu diodo. E aí o que é que vai acontecer? A corrente média do diodo vai ser igual à corrente média na sua carga. Tá legal? Então essas são as expressões do circuito retificador de meia onda com filtro capacitivo. Tá? E a gente precisa definir um outro parâmetro que a gente utiliza muito, que é a tensão de pico reversa do meu diodo, tá? Que é a tensão de pico reversa do meu diodo, também conhecida como PIV ou simplesmente PIV, né? Quanto é que vale essa tensão aqui, tá? Olha, para eu determinar essa tensão, eu preciso colocar o meu diodo de forma reversa, porque essa é a tensão de pico inversa ou reversa, tá? Ou seja, quando o diodo está polarizado de forma reversa. Quando é que esse diodo aqui ele está polarizado de forma reversa? Olha, ele vai ficar aqui mais e aqui menos. Quando é que ele fica com essa polaridade aqui? Quando a minha tensão de entrada ela está no semiciclo qual? Negativo, né? Ele está no semiciclo negativo. Aí quando essa tensão de entrada está no semiciclo negativo, o meu diodo ele vai estar polarizado de forma inversa. Tá? Qual seria a tensão sobre ele? Olha, aqui eu tenho mais e menos, né, na carga. Então, a minha tensão de pico inversa ou reversa no meu diodo vai ser o seguinte: eu parto do mais para chegar no menos dele. Tá? Partindo do mais, eu passo pela tensão na carga. Tá legal? Parto da tensão da carga. Então, vai ser a tensão de pico. Eu quero tensão de pico, né? Então, é quando a carga estiver em seu pico. Então, a tensão de pico na carga. Passei pela carga, passei pela entrada aqui também, cheguei no menos, né? Então, vou somar com a tensão de pico da entrada. Então, VP. Tá? Uma vez que a tensão de pico da entrada vale VP. Aí, o que é que acontece? Quem é a tensão de pico na carga? Vale V de pico menos a tensão de condução do meu diodo, mais
V de pico. Tá? Isso aqui fica como? Fica V de pico mais V de pico, fica 2V de pico menos a tensão de condução do meu diodo. E essa aqui seria a tensão de pico reversa do meu diodo do meu diodo retificador nesse circuito aí retificador de meia onda. Tá legal? Então, para eu determinar a tensão de pico reversa, basta eu colocar o meu diodo polarizado de forma reversa e verificar qual é a tensão sobre ele, tá legal? Nesse caso, passava pela carga e passava pela entrada. Somei essas duas tensões e determinei aqui a tensão de pico reversa, que vale 2V de pico, que é a tensão de pico da entrada, menos a queda de tensão do seu diodo, a tensão de condução do seu diodo. Tá legal? Então, é assim que funciona o seu retificador de meia onda com e sem filtro capacitivo. Espero que você tenha entendido esses conceitos, espero que tenha gostado dessa aula. Me diz se essa aula ajudou você nos seus estudos. Se você gostou dessa aula, curte, comenta, compartilha com seus colegas, porque assim o YouTube vai entender que essa aula está ajudando você e vai mostrar essa aula para outras pessoas também, podendo ajudar outras pessoas. E juntos assim a gente vai impactar cada vez mais pessoas com esse conteúdo, de forma que a gente possa beneficiar essas outras pessoas. Tá legal? Então eu desejo bons estudos para você, fique bem e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau!